Fala, fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo aí de correção de redação e hoje nós vamos falar da CAF. Antes de eu começar o processo aí de correção de redação, vou rodar a vinheta e vocês vão curtir, compartilhar, comentar e ajudar a Priscilane aí a alcançar mais FIIs. Roda a vinheta! Gente, olha só, quem faz aí a CAF sabe que essa banca ela tem uma característica assim de ser um tanto quanto rigorosa no processo de correção. Já fiz vários vídeos aqui no canal explicando a diferença aí da CAF, como que a CAF gosta que os alunos escrevam as redações. E aí, pensando nisso, essa filha pediu a correção em vídeo. Eu acho que eu vou colocar outra tela que fica menor. Isso, e aí fica mais fácil para vocês enxergar. E a proposta era sobre a realidade do trabalho infantil na sociedade brasileira, tá? Um tema tranquilo, um problema social grave, algo que exige aí um posicionamento bem efetivo dos alunos. Então, lembrando, o gênero que cai na CAF, gente, é o texto dissertativo, é a dissertação argumentativa. Isso exige de vocês a defesa de um ponto de vista por meio de argumentos. E esses argumentos, eles precisam estar sustentados em estratégias argumentativas, em alusões, em repertório, em dados, enfim, vocês precisam sustentar esses argumentos em alusões. Mas não pode ser qualquer alusão, gente. Por quê? Porque a CAF, ela valoriza muito a autoria. E a autoria de vocês, ela precisa estar relacionada à articulação efetiva dessas alusões com os argumentos. Então, quanto menos alusões genéricas, quanto mais alusões relacionadas vocês escreverem, melhor. É, então, as alusões, elas precisam ser escolhidas de uma maneira muito intencional, tudo bem? Outra característica da CAF é que a introdução e a conclusão, elas são menores, tá? Elas são menores. E vocês podem escrever em até 33 linhas, tudo bem? Eu oriento sempre que a sua introdução seja feita aí no máximo entre 5 e 6 linhas e a conclusão também. E aí você tenha um espaço maior, né, para fazer os parágrafos de desenvolvimento. Então vamos lá. A proposta era sobre a realidade do trabalho infantil na realidade brasileira. Conto de fadas. A data 12/6 foi estipulada pela Organização Internacional do Trabalho como um Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, tendo como principal objetivo gerar a reflexão e mobilização da sociedade contra essa prática tão desumana. Eu oriento que você escreva por extenso, tá? O dia 12 de junho foi estipulado, tá? Ficaria melhor. Entretanto, tal feito não é efetivo no Brasil, visto que, na realidade de muitas crianças, isso ainda é perpetuado, o que transforma a fase única e mágica da infância em apenas um conto de fadas para as vítimas de tamanha atrocidade. Nesse sentido, é inegável que a problemática é amparada pelo descaso governamental, sendo refletida, dentre tantas coisas, na evasão escolar dos pequeninos. Eu oriento que você não use coisa na redação, e aí substitui por aspecto, dentre tantos aspectos, na evasão escolar desses, tá? Ou dessas vítimas, tá? Pequeninos não. Como que você poderia ter relacionado, né? Só aqui, ó, quando você fala de tal feito não ser efetivo, você poderia ter articulado de uma maneira mais efetiva, de uma maneira melhor relacionada. Como? Gerar a reflexão e mobilização da sociedade contra essa prática, ó. Entretanto, tal objetivo não está sendo cumprido de maneira efetiva no Brasil. Tá vendo? Só uma sugestão aí de reescrita para
uma sugestão de como você poderia ter feito essa articulação, tá? Gostei bastante aí da sua introdução, você trouxe a tese, você apresentou o tema aí com essa data, você trouxe o seu posicionamento bem marcado. Não há uma obrigatoriedade de você antecipar os argumentos, isso é algo que você faz se você quiser, tá? Como você fez, tem que cuidar aí só para manter a coerência e trazê-los na ordem que você apresentou, falar do descaso e da evasão escolar. É fato que, sem ações do governo, a legislação mantida pelo próprio se torna ineficaz e possibilita a manutenção da crueldade. Eu acho que aqui você poderia colocar assim, ó, a legislação existente, tá? Porque aí pelo próprio acabou ficando um pouquinho superficial. Então coloca a legislação existente se torna ineficaz e possibilita a manutenção da crueldade. Posto isso, na letra das normas, a exemplo da Constituição Federal de 88 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, os direitos mínimos como saúde, lazer e proteção são assegurados. Porém, na prática, eles não ocorrem para todos, haja vista que o número de crianças submetidas à prática condenável do trabalho infantil em diversos estados do país ainda é exacerbada, excelente. Ou seja, a grande lacuna entre a infância saudável e a realidade se perpetua, o que torna impossível essa situação ser convergente com aquilo que Confúcio ressalta, que um bom governo faz felizes os que estão sob ele, pois a felicidade não é encontrada onde os menores são enxotados da fase de pureza e de crescimento para sofrerem agressivamente, seja de maneira psicológica ou física, sem o parato da sociedade, da família e da autoridade do país. Então, olha só, o seu parágrafo ele está muito bem escrito, né? Você mostrou aí a autoria, você trouxe as informações relacionadas à Constituição Federal e ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Gostei quando você traz aí, né, essa questão dos menores, que eles são enxotados, né, que eles sofrem agressões, que eles são vítimas, né, dessas agressões, tanto físicas quanto psicológicas. Excelente, né? Gostei muito desse trecho. O que eu sugiro, e aí nós temos linha para isso, porque daí qualquer coisa a gente diminui um pouco da conclusão. O que eu gostaria era que você exemplificasse isso, porque quando você fala assim, ó, em diversos estados do país ainda é exacerbada. Como que você sabe que essa prática é exacerbada? Percebe que aí, como você não traz dados, como você não traz exemplos, como você não sustenta essa afirmação, a sua argumentação é como se ela ficasse superficial, sabe? Então, o ideal seria que você trouxesse um exemplo, como pode ser muito bem visto, né, nas sinaleiras dos grandes centros, nas ruas dos grandes centros, com crianças vendendo alimentos, com criança trabalhando de engraxate, enfim, tá? Você poderia ter exemplificado, tá? Por quê? Porque aí na CAF isso demonstra autoria, demonstra aí essa argumentatividade, demonstra que você não só baseou a sua produção no Confúcio, mas que você também baseou isso em fatos reais, naquilo que você enxerga nos grandes centros e que a sociedade também vê. Tudo bem? Aqui eu só coloquei a crase, uma questão de vírgula e aqui o paralelismo, né? Ó, sem um aparato da sociedade, da família e da autoridade. Tudo bem? Ainda mais, o desgoverno também é responsável por afetar os meios educacionais e sucessivamente o pleno desenvolvimento das vítimas. Olha lá, quando você fala desgoverno, eu não sei se você ainda não está falando dessa questão do governo, entendeu? É como se você estivesse falando, os dois argumentos tivessem aí como base o governo, e aí a sua argumentação ela acaba ficando superficial, a sua argumentação ela acaba não ficando bem relacionada com aquilo que você trouxe. Então, o que que eu sugiro que você faça? Que você reorganize esse seu tópico frasal para que ele demonstre exatamente as consequências desse trabalho infantil. Então, você poderia ter colocado algo assim, ó.
Ainda mais, olha lá, peraí, ó, ainda mais. Tá vendo? Então, o ideal é que você reitere, né, esses impactos do trabalho infantil. Então, você poderia colocar assim, ó, ainda mais prejudicial às vítimas é o abandono escolar, já que por trabalharem, eles não conseguem manter a frequência, eles não conseguem manter a regularidade de estudo, eles não conseguem permanecer na escola. E aí você veja que é muito mais fácil para você argumentar se você traz dessa maneira. Por quê? Porque ao trazer dessa maneira, você pode reiterar que o fato de existir uma evasão escolar, o fato de essas crianças não frequentarem a escola, isso inviabiliza que haja melhorias. Por quê? Porque nós sabemos, né, que a educação, o estudo, o acesso aí à educação é o que vai fazer com que essas crianças saiam dessa condição de pobreza, saiam dessa desigualdade social, saiam dessas ruas. E a partir do momento que você é obrigado a abandonar a escola, qualquer chance de melhoria, qualquer chance de mudar de vida é tolhida, tá bom? Sob essa perspectiva, a mão de obra de crianças retira. O que que retira? A mão de obra. Então, essa vírgula não pode existir porque não se separa o sujeito do verbo com vírgulas. A oportunidade dessas frequentarem a escola, pois cobra tempo, dedicação e a troca da diversão e aprendizagem pela economia e pelo sustento. Não distante da contemporaneidade, o quadro atual se relaciona, ficaria melhor, né? Ó, se relaciona ao conto Lumbiá, de Conceição Evaristo, que retrata igualmente os menores trabalhadores, inviabilizados do ensino e invisíveis para os olhos de uma população cruel e terrivelmente amarga. Assim, nota-se que a falta do principal meio para a melhoria de vida impõe sobre os pequenos um ciclo vicioso, em que a pobreza é o começo e o fim, sendo impedidos do progresso, crescimento e direcionamento para uma expectativa futura diferente. Logo, deixa eu só ver se não usou lá em cima. Percebe-se que a crítica literária feita em relação ao passado é cabível na atualidade, o que deixa claro que a seriedade da problemática não é vista nem é muito menos alterada. E aí você poderia só complementar que isso se perpetua ano após ano, crianças após crianças, juventude após juventude, e várias dessas vítimas têm aquela vida é, idealizada, né? A vida de não trabalhar, de ser criança, de estudar, de ser protegido como algo inalcançável. E aí você conseguiria fazer bem uma relação com o seu título, né? Conseguiria aí fazer essa relação com o título de uma maneira bem efetiva. Diante do que foi exposto, evite usar tudo na redação. É evidente que ações são necessárias, caso contrário, a aceitação e a banalidade acerca desse grave problema perdurarão. Espera-se que em um dia não tão distante a empatia possa acalentar os brasileiros, para que as crianças finalmente passem a ser vistas e respeitadas como um indivíduo igualmente possuidor de direitos. Aqui, ó, você poderia retirar isso, tá? Porque acabou ficando muito reflexiva e tirar essa questão de ações são necessárias. Por quê? Porque a ação ela só é necessária quando você for fazer uma proposta de intervenção. Como aqui nessa conclusão
Primeiro, você não faz proposta de intervenção, você não indica ação nenhuma. Segundo, a ACAF ela não tem essa obrigatoriedade de fazer proposta de intervenção. Então, se você trouxer uma proposta de intervenção, pode ser que a banca penalize você por falta de autoria. E aí eu oriento que você corte esse final para não ficar muito reflexivo e mantenha aí essa conclusão aqui, só retirando essa parte das ações são necessárias, tá bom? Por quê? Porque quando você finaliza aí o seu texto, né, na conclusão, você precisa fazer uma síntese daquilo que você escreveu, uma espécie de fechamento daquilo que você produziu no corpo do texto, tudo bem? Então, agora eu vou dar as notas dessa redação. Para quem já me acompanha aqui no canal, sabe que as notas são dadas apenas para o autor do texto. E eu informo, né, que eu tenho vagas ainda para o meu curso da CAF. Após você entrar no curso da CAF, você tem acesso aí a 12 meses, tá bom? Aulas ao vivo, correção de redação, propostas atualizadas, a possibilidade aí de ter um contato mais direto comigo aí na sua aprovação, tudo bem? No mais, fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo e bora escrever redação, né, gente? Pelo amor de Deus.